Esse vídeo aqui é para complementar algumas ideias que fazem parte também dos últimos 2 vídeos que eu gravei aqui para o YouTube, para o Instagram, para contextualizar. No penúltimo vídeo eu trouxe a questão da ideia de verdade individual, né? As verdades individuais dos sujeitos e como isso é tratado dentro da psicologia e da cultura. No último vídeo eu trouxe a questão das terapias, dos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que reproduzem ideias do senso comum, ideias sem crítica, né? No último vídeo, por exemplo, eu afirmo que eu aconselharia as pessoas que buscam por tratamento psicológico, por ajuda de um profissional, que procurassem especialmente profissionais psicólogos que tivessem formação em psicologia, terapeutas que tivessem formação em psicologia, uma vez que há muitos terapeutas que não possuem essa formação, fazem cursos livres, são terapeutas e não psicólogos, né? Eu acho que tem uma questão aí, que eu acho que eu não coloquei nesse vídeo em específico, que é que há psicanalistas que não têm formação em psicologia, né? Eu, por exemplo, eu já fiz análise com um psicólogo que não tinha formação em psicologia, um psicanalista que não tinha formação em psicologia, ele tinha formação em direito. Por que isso, né? A psicanálise em si, ela não é entendida como uma profissão regulamentada. A psicanálise, ela possui uma certa autonomia em relação a esses padrões mais burocráticos que a gente conhece. Porém, há escolas de psicanálise e há psicanalistas sérios, logicamente, né? Não dá para colocar a psicanálise em si no mesmo bojo, no mesmo nicho dessas terapias que eu tanto critico aqui, né? E aí você me pergunta, né? Como que eu vou buscar por um psicanalista que pode ser confiável? Mais uma vez, eu sempre sugiro que vocês peçam indicações. Se possível, vão lá baixar a capivara mesmo ali desses profissionais, né? Psicanalista gosta de falar muito. Dá uma olhadinha se nas redes sociais ele não tem algo publicado, né? Ele tá ligado ao quê, né? Porque fica cada vez mais difícil encontrar profissionais de confiança, né? Fica mais difícil você sentir segurança em iniciar um processo com algum tipo de profissional dessa área, né? Então, assim, é muito importante que a gente separe psicólogo de psicanalista. Há psicanalistas que também são psicólogos, mas não necessariamente todo psicanalista vai ter passado pela faculdade de psicologia, tá? Mas existem escolas sérias que estão aí no debate público, que continuam a estudar, que não trazem só a questão de Freud explica, né? Essa é uma ideia bem ultrapassada, né? E há psicanalistas também medíocres, picaretas, né? Há cursos de psicanálise que são bem duvidosos, né? Geralmente cursos que oferecem uma formação rápida, só online, né? Isso não existe. Uma formação em psicanálise mais estruturada, ela vai exigir que a pessoa que está ali passando por esse processo passe por uma análise pessoal, passe por supervisão, e aí sim, em algum momento ali, depois de alguns 3, 4, 5 anos, ela começa a se autorizar a analista, né? Inclusive, tive uma supervisora também que não tinha formação em psicologia, ela tinha formação em filosofia, mas estava ali vinculada a uma escola lacaniana, né? Há lugares sérios que trabalham com psicanálise, que ensinam psicanálise. Aqui em São Paulo, eu posso citar o Sede Sapientai, o CEP, ao Fórum do Campo Lacaniano, a Escola Paulista de Psicanálise. Então pesquisem,
não vão dando essa liberdade, dando essa chance para qualquer profissional. Porque, como eu disse, existe muita gente picareta, né? Porque a psicanálise não é algo simples, né? Eu mesmo vi recentemente no Instagram um curso que oferecia esses cursos, né, livres de terapia, sem o curso de psicologia, né? Que eles vão oferecendo a ideia de muitas técnicas, né? Daí mistura programação neurolinguística, psicanálise, constelação familiar, e aí vai. Você faz um curso que vai apresentar um monte de técnica e vai dizer, ó, vai lá e atende as pessoas. E não é assim, tá? Porque a psicanálise não é simples. Parece, mas não é. Você não pode só pegar os conceitos de inconsciente, conceito de complexo de Édipo, conceito de mecanismos de defesa, e acreditar que você já entende de psicanálise. Não é por aí, né? Como eu coloquei no último vídeo, a gente escolhe estudar e trabalhar com o sofrimento humano e com aspectos culturais que são muito complexos. Não se resume à técnica. Há técnica na psicanálise? Lógico, mas não é só isso, né? A complexidade humana não cabe dentro de nenhuma técnica somente. É preciso reflexão, é preciso análise, né? O profissional precisa passar por análise, precisa ter uma supervisão, precisa trocar com os colegas. Enfim, está inserido e engajado de fato, de forma ética e séria, né? Porque fica complexo, né? Por exemplo, os psicólogos, né? Eu sou formado em psicologia, a gente tem um código de ética. A psicanálise não tem, né? A psicanálise não tem um conselho que vai regulamentar isso. Então é preciso tomar cuidado quando você procura por uma análise, né? Outra coisa que eu queria pontuar também, que talvez ficou faltando no vídeo, são exemplos do porquê talvez essas terapias que não possuem uma formação em psicologia e não seja uma psicanálise vinculada a alguma escola, de profissionais sérios que estejam pensando a cultura, trocando com os colegas. Eu dei um exemplo, né, sobre a dependência química, a toxicomania, a adicção, né? Até falei de uma psicóloga, inclusive, né? Porque muitas vezes um terapeuta, por exemplo, ou um psicanalista picareta, ele pode reproduzir ideias do senso comum de novo, né? Entender o toxicomano, o adicto, como alguém odiável, como alguém que precisa de disciplina, como alguém que precisa de uma castração violenta, né? Outro ponto também é uma coisa que tem sido muito, infelizmente ainda, discutida e colocada na mídia, é em relação às terapias de conversão. Cura gay, vamos pensar aí, né, de forma mais prática. Imagina, né, se você faz um tratamento com um psicólogo, que tem ali o CRP, o Registro no Conselho Regional, e ele tenta te empurrar uma ideia de terapia de conversão, você pode recorrer ao conselho, você pode denunciar, né? Agora, se for um terapeuta que não é regulamentado por nenhum tipo de conselho, nenhuma ética, o que você faz? O terapeuta, em tese, vai estar livre para praticar esse tipo de terapia de conversão. E lembrando que há um acordo, há um entendimento, a gente já estudou, a gente discute isso, que a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade não são doenças, não são transtornos. Então, um terapeuta mais livre de conselhos, mais livre de uma ética crítica, ele vai estar livre para fazer esse tipo de prática. Ele vai estar livre para colaborar com uma violência contra pessoas LGBTQIA+, violências contra pessoas dependentes químicas, né? E aí se reproduz uma velha violência que infelizmente é muito comum e muito naturalizada na nossa cultura, na nossa sociedade, com um viés muitas vezes religioso, militar, e aí vai, né? Então, mais uma vez, eu destaco aqui a escolha que a gente faz enquanto
enquanto profissionais. Se você quer se você quer lidar com o sofrimento humano, com as complexidades humanas, você tem que estar disposto a mergulhar num aparato aí teórico imenso. Você vai precisar pesquisar, você vai precisar estudar em uma faculdade de psicologia, uma escola de psicanálise séria, e abrir mão de seus preconceitos, abrir mão daquilo que é difícil de você entender, né? Então, fica aí essas ressalvas que eu acho que ficaram faltando nesses 2 últimos vídeos, né? A intenção aqui é sempre tentar esclarecer melhor onde buscar ajuda, né? Você que está passando por sofrimento psíquico, quem eu procuro, né? E talvez eu deixe aqui uma brecha. Talvez até haja terapeutas que não tenham formação em psicologia, em psicanálise, que sejam pessoas sérias e bem intencionadas, né? Vamos colocar aí. Mas é apostar nas exceções, né? É apostar na sorte, né? E geralmente, assim, infelizmente, muitas terapias só levam as pessoas a mais sofrimento psíquico. E eu falo isso também por experiência na minha prática. Já recebi muitos pacientes, muitas pessoas que já passaram por esses tipos de terapias e elas causam dano. Elas causam muitos danos. Elas podem causar muitos danos. Então é isso. Eu espero vocês na próxima. Até mais. Beijos e abraços.